Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a esse vídeo. Eu sou o Arlisson, professor de matemática, e nesta aula iremos dar continuidade aos nossos estudos sobre geometria plana. Nesta oportunidade, iremos falar sobre triângulos, iremos falar também de algumas propriedades de um triângulo, tá certo? Mas antes, pessoal, de iniciarmos aqui o conteúdo, gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal e também gostaria de convidar você que no final desse vídeo que você faça a avaliação do mesmo. Assim você nos ajuda a lhe oferecer conteúdos com mais qualidade, tá certo? Bom, agora sem enrolação, vem comigo aqui para o assunto dessa aula. Então, olha só, queridos, iremos iniciar pela definição de um triângulo, que nos diz então o seguinte: dados os três pontos A, B e C não colineares, o que significa isso? Esses três pontos não podem estar na mesma reta, eles não podem pertencer à mesma reta. Se dois pontos estão sobre uma reta, então o terceiro não pode estar nesta reta, tá certo? Então é isso que significa não colineares, tá? Então, repetindo aqui a definição. Dados os três pontos A, B e C não colineares, chama-se triângulo ABC a união dos segmentos AB, AC e BC. Nessa figura, então, pessoal, nós temos, o que chamamos, então, de triângulo ABC. Observe que nesse triângulo, nós temos aqui, os três segmentos que formam esse triângulo. Temos aqui, à esquerda, o segmento AB, aqui à direita, o segmento BC, e logo aqui abaixo temos o segmento AC. Observe que nesse caso, nós temos aqui os pontos A, B e C. Esses pontos são responsáveis por dar nome ao triângulo. Como temos, então, os pontos A, B e C, então o triângulo será chamado de triângulo ABC, tá certo, pessoal? Bom, e nesse triângulo temos alguns elementos. Vamos conhecer esses elementos. Então, olha só. Nós temos, então, o que chamamos de vértices. Os vértices são os pontos A, B e C. Se você observar bem aqui, você vai perceber que os vértices são as extremidades dos segmentos que formam o triângulo, tá certo? Então, aqui nessa figura, o primeiro vértice aqui é o ponto A, o segundo vértice aqui é o ponto B e o terceiro é o ponto C, tá certo? Bom, além dos vértices, pessoal, temos também os lados do triângulo. Os lados são os segmentos que formam o triângulo. Ou seja, temos aqui o segmento, então, AB, Olha só, o segmento AB. Temos aqui o segmento AC e o segmento BC. Esses três segmentos são os lados do triângulo. Bom, e observe que esses segmentos, eles formam alguns ângulos, Temos aqui, então, o ângulo com vértice em A, temos aqui o ângulo com vértice em B e temos aqui o ângulo com vértice em C. Esses ângulos são os ângulos internos de um triângulo, tá certo? Então, os vértices, os lados e os ângulos internos de um triângulo são, então, os elementos de um triângulo. E esses elementos, eles serão importantes, ao longo do nosso estudo dos triângulos, tá certo? Então, você saber identificar de forma correta esses elementos é muito importante, tá certo? Bom, continuando aqui, pessoal, a gente entra agora, na propriedade mais importante de um triângulo. Eu diria, que é a lendária propriedade que se refere aos ângulos internos de um triângulo. Vamos lá, olha só. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Eu gosto sempre de colocar, pessoal, essa palavrinha sempre, Porque para quem nunca estudou, os triângulos, imagina talvez que se o triângulo for pequeno ou se o triângulo for grande, essa soma pode variar. E não, tá, pessoal? Independente do triângulo que você tiver, independente da natureza dele, a soma dos ângulos internos será sempre igual a 180 graus, tá certo, pessoal? Na próxima aula, eu vou trazer para vocês, tá, uma aula bônus mostrando o porquê que a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Então, fica aqui a dica para você para a próxima aula, tá certo? Bom, então nessa figura, queridos, temos aqui, o ângulo alfa, temos aqui o ângulo beta e temos aqui, o ângulo gama. Então, a soma, dessas três medidas
é igual a 180 graus. Bom, agora que vocês conheceram, né, a definição, os elementos e a propriedade mais importante de um triângulo, vamos então colocar tudo isso em prática por meio dos exercícios. Então vamos lá para a primeira questão. Então a primeira questão, pessoal, nos diz o seguinte: o valor de x no triângulo abaixo é... Observe, pessoal, que os ângulos internos deste triângulo, né, são dados em função de x, ou seja, temos aqui 2x, 3x e 5x. O que a gente deve fazer é tomar cada um desses ângulos aí, realizar a soma dessas medidas e igualar a 180 graus, pois a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então vamos fazer isso? Olha só. Então, temos o seguinte, pessoal, 2x mais 3x mais 5x, essa soma é igual, então, a 180 graus. Vamos fazer aqui a soma? Olha só, 2x mais 3x, temos 5x. 5x mais 5x, temos, então, 10x. E esse resultado é igual, então, a 180 graus. Como o 10 ele está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então, vai ficar assim, olha, x igual a 180 graus, dividido, então, por 10. Podemos aqui, pessoal, olha só, simplificar, né, essa fração, cancelando aqui os zeros, né? Então, fica 18 dividido por 1, temos, então, 18 graus. E pronto, pessoal. A medida de x, né, na verdade, o valor de x é igual a 18 graus. Podemos voltar aqui e marcar, portanto, olha só, a alternativa letra A de aprovação. E a primeira questão já está finalizada. Olha que show de bola, né, pessoal? Então, nesse caso, a gente simplesmente aplicou a propriedade, né, que se refere aí à soma dos ângulos internos de um triângulo, que, como a gente viu, é igual a 180 graus. Bom, vamos para a próxima questão. A segunda questão, pessoal, tem o seguinte enunciado. Os ângulos de um triângulo medem 3x, 4x e 5x. O menor desses ângulos mede, temos então as alternativas. Olha só, queridos, essa questão é semelhante à anterior. O que a gente deve fazer aqui é realizar, né, a soma desses três termos que nós temos aqui e igualar então a 180 graus. Resolvendo, iremos encontrar o valor de x. Agora, eu quero que vocês observem que, como ele pergunta o menor desses ângulos, o menor ângulo aqui é o ângulo representado pela medida 3x. Então, a gente vai encontrar o valor de x e, em seguida, substituir aqui, tá certo? Bom, vamos fazer isso, então, passo a passo. Então, olha só, primeiro passo aqui é fazer, então, 3x mais 4x mais 5x. Isso tem que ser igual a 180 graus, tá? Vamos realizar a soma aqui, olha só. 3x mais 4x, temos então 7x. 7x mais 5, temos então 12x. E 12, né? 12x tem que ser igual a 180 graus. Agora, pessoal, podemos passar, olha só, o 12 dividindo. Então, temos o seguinte, x é igual a 180 graus, dividido, então, por 12. E aqui a gente pode, tá, queridos, fazer essa divisão. Vamos fazer ela aqui do lado? Olha só, 180 graus, dividido, então, por 12. Só lembrando, queridos, eu vou fazer a divisão aqui direta, mas você poderia também simplificar essa fração até chegar aí, né, num valor que você consegue realizar mentalmente a divisão, tá? Aqui eu vou fazer ela um pouco mais direta. Vamos lá, então? Olha só. Então, eu vou pegar aqui, né, o 18. Então, olha só, 1 vezes 12, temos 12. Então, 18 menos 12, né, sobram 6. Descendo aqui o 0, temos 60. Agora, eu tenho aqui 5. 5 vezes 12, eu tenho, então, 60 e sobra nada. Então, dividindo aqui, né, pessoal, 180 por 12, encontramos, então, 15 graus, tá certo, pessoal? Agora, esse valor que a gente encontrou, eu quero chamar a sua atenção. Por quê? Olha só. Aqui temos a alternativa letra A. Pessoal, não é a alternativa letra A. Porque a alternativa letra A é o valor de x. E o que ele está perguntando é o menor ângulo, né, desse triângulo. Menor ângulo interno desse triângulo.
Bom, qual que é o menor ângulo? Eu disse para vocês que é o ângulo de medida 3x. Então, o que a gente tem que fazer aqui é o seguinte, olha só. Eu vou até escrever assim, olha só, o menor é igual a, olha que eu vou escrever 3x. Quanto que dá isso daí? Olha só, eu tenho aqui 3 vezes, então, 15, tá? E aqui a gente pode fazer essa multiplicação, olha. 3 vezes 5, eu tenho 15, sobe 1. 3 vezes 1 dá 3, com 1 eu tenho, então, 4. Então, o menor ângulo mede 45 graus. Agora sim, eu posso voltar aqui e marcar, portanto, a alternativa letra D e o exercício, mais uma vez, está finalizado. Tá certo, pessoal? Então, olha só, qual que é o segredo dessa questão? Como eu disse, a gente realiza que a soma dessas três medidas iguala, então, o resultado a 180 graus. O que você tem que tomar cuidado nesse caso é que aqui tem uma pegadinha, né? Como eu disse para vocês, olha aqui, a gente tem o valor de x, que é igual a 15 graus, e nós temos a letra A, né? A letra A, eu diria para vocês que é uma pegadinha nesse caso. Então, o que você tem que tomar cuidado é o seguinte, olha, ele está querendo o menor ângulo, então eu vou substituir lá no 3x, tá certo? Então, fica a dica e tome cuidado com esse tipo de exercício, tá? Bom, vamos lá para a próxima questão. A próxima questão, pessoal, que a gente vai resolver é uma questão muito interessante, pois a gente vai aplicar, né, a propriedade da soma dos ângulos internos de um triângulo duas vezes aqui na figura. Acompanhe comigo aqui. Os ângulos alfa e beta na figura medem, temos aqui as alternativas. Olha só, queridos, para resolvermos essa questão, né? Primeiramente, vamos pensar o seguinte, olha esse primeiro triângulo aqui, tá, gente? Olha só, esse triângulo BCD. Bom, aqui dentro desse triângulo, deixa inclusive até destacar ele um pouco melhor aqui, né? Olha só, a soma desses dois ângulos aqui, pessoal, é igual a 160 graus. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo, né, é igual a 180 graus, para completar 180, faltam quantos graus? Olha só, faltam 20 graus. Então, nesse caso, esse ângulo beta que nós temos aqui tem medida igual a 20 graus. Vamos aqui mais uma vez fazer a soma, olha só. 20 mais 80, temos 100, 100 mais 80, 180 graus. Tá certo, pessoal? Então, olha só, vou escrever aqui embaixo, né? Olha só, o beta, nesse caso, é igual a 20 graus. Vamos voltar lá em cima mais uma vez e vamos fazer, né, esse processo de novo. Então, olha só, vou apagar aqui, né, para que a gente possa ter uma figura limpa novamente. Aqui, né, pessoal, agora eu quero que vocês observem esse triângulo aqui, olha só, deixa eu destacar ele aqui para vocês, tá? E deixa eu destacar ele aqui mais uma vez. Então, olha só. Nesse caso, observe que aqui, olha, à direita, né, nós temos um ângulo de 80 graus, né? Se vocês observarem, né, à direita aqui eu tenho esse ângulo de 80 e à esquerda, pessoal, eu tenho um ângulo suplementar a esse ângulo de 80 graus. Lembre-se que ângulos suplementares são ângulos cuja soma, né, das suas medidas é igual a 180 graus. Então, como aqui é 80 graus, então aqui, pessoal, à esquerda, eu tenho 100 graus, né? Para que a soma das duas medidas, né, dê 180. Bom, agora observe o seguinte, aqui eu tenho 100 graus. Aqui, olha só, no vértice A, eu tenho um ângulo de medida igual a 60 graus. Então, a soma desses dois ângulos aqui, pessoal, é 160 graus, semelhante ao caso anterior. Lembra que a soma de 80 com 80 dava 160? Para completarmos aqui, né, 180 graus, lembre-se que, olha só, faltam 20 graus, pessoal. Então, nesse caso, esse alfa que nós temos aqui também mede 20 graus. Portanto, pessoal, olha só para você ver que show de bola. O beta mede 20 graus e o alfa também mede 20 graus. Podemos voltar aqui nas alternativas, né? E olha só, alternativa letra D e o exercício acabou. Olha que show de bola, né, pessoal? Aplicamos aqui simplesmente, né, essa propriedade que eu digo, né, sempre para os meus alunos. Olha,
essa propriedade é uma propriedade lendária. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Tá certo, pessoal? Então, guarde essa propriedade, pois ela é muito importante. Bom, pessoal, eu espero mais uma vez que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham compreendido, né, todo este estudo. E se você gostou e conseguiu chegar até aqui, não esqueça de avaliar o nosso vídeo, dar aquele like para ajudar na relevância do mesmo e, é claro, para nos ajudar, né, a levar esse conteúdo para mais pessoas que têm dificuldades em geometria. Mais uma vez, espero que você tenha gostado desse vídeo e nos vemos então na próxima aula.